Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar do saque integral do FGTS. Por quê? Porque é certo que a pandemia de Covid-19 ela está causando inúmeros prejuízos à economia e a estimativa de reestruturação financeira está longe de acontecer no país. Então, o desemprego está crescendo, empresas estão fechando e estamos vivenciando o auge do contágio pelo vírus. Então, o governo vem adotando medidas de auxílio ao enfrentamento da situação, financiando programas de manutenção de emprego e renda, entre elas o saque emergencial do FGTS limitado ao valor de R$ 1.045, o valor do salário mínimo. Mas essas medidas vêm se mostrando insuficientes e as pessoas passaram a enfrentar dificuldades. Então, por isso, muitas pessoas estão procurando o judiciário em busca do saque integral do FGTS, com base na Lei 8.036 de 90, que diz que a conta vinculada poderá ser movimentada se houver necessidade pessoal cuja urgência e gravidade decorram de desastre natural. E aí eu vou explicar direitinho como é que entra essa tese do desastre natural e tudo mais. Então, o saldo da conta vinculada do FGTS, ela integra o patrimônio do trabalhador para ser usufruído em situações emergenciais como a que a gente está vivenciando agora. Então, não faz sentido você ter o dinheiro do FGTS, teu dinheiro está lá aplicado direitinho e você está passando necessidade, né? Que esse dinheiro é justamente o quê? Para o caso de uma emergência. Então, logo, deve ser utilizado para suprir a subsistência do trabalhador e de sua família durante a pandemia. Então, o FGTS é direito dos trabalhadores. Então, antecipar seu saque integral nada mais é do que uma via de enfrentamento à crise, de modo a propiciar a sobrevivência do cidadão e da sua família. Então, o maior valor constitucional a se preservar nesse momento é o da segurança alimentar para subsistência diária e econômica, seja para remédios, itens de prevenção como álcool gel, máscaras e outras necessidades do trabalhador e da sua família. Então, muita gente foi demitida e não consegue receber as verbas rescisórias porque as empresas alegam que não tem dinheiro para pagar nem mesmo o valor dessas verbas rescisórias, nem se for de forma parcelada. Então, o que está muito complicado. E aí não é justo você passar necessidade se você tem esse dinheirinho do FGTS, você pode o quê? Sacar. Só que uma coisa que fique clara, não é possível você simplesmente comparecer na Caixa Econômica Federal e pedir o saque do FGTS. Por quê? Porque você precisa fazer isso através de ação judicial. Senão, eu já te aviso que não vai dar certo, tá? É somente através de ação judicial e se o juiz permitir. Caso contrário, você não vai conseguir sacar a integralidade do FGTS. Bom, o FGTS ele representa 8% do salário do trabalhador que é depositado mensalmente. Então, para uns, o FGTS ele teria natureza tributária na medida em que ele é coercitivamente imposto pelo Estado a todo empregador. Outros alegam que seria um salário futuro a ser utilizado pelo empregado quando da perda do emprego. E tem outros ainda que dizem que o FGTS é simplesmente um crédito que poderá ser utilizado pelo trabalhador nas hipóteses previstas em lei. Bom, o FGTS ele foi criado
para ajudar, incentivar, modificar construções de casas populares e moradia para as pessoas de baixa renda. Ele está lá, o FGTS, a regulamentação do FGTS é na Lei 8.036 de 1990. Então, para essa tese, né, do saque integral do FGTS, a gente vai usar muito o artigo 20, inciso 1º, letra A, que fala que a conta vinculada do trabalhador no FGTS, ela poderá ser movimentada nas seguintes situações. 1. Despedida sem justa causa, inclusive indireta. Desculpa, eu falei inciso 1, não. O inciso é o 16º, que é a necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento e observadas as seguintes condições. Então, desastre natural, e a pessoa tem que residir em área comprovadamente afetada pelo Covid-19. Então, o Brasil, ele foi atingido por completo pela Covid-19. Então, não tem nem o que falar que, não, mas tal lugar... Não, foi total. E aí, o que acontece? Você pode solicitar movimentação da conta vinculada, ela é permitida até 90 dias após a publicação do ato de reconhecimento pelo governo da situação de emergência ou estado de calamidade pública. Então, a medida provisória 929, ela instituiu o regime da calamidade pública, tá? E aí, o que acontece? O que seria esse desastre natural? Porque a gente já viu que tem que ter necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural. Então, o que é esse desastre natural, né? Vem o decreto 5.113 de 2004, que fala que, para fins disposto nesse decreto, considera-se desastre natural vendavais ou tempestades, vendavais muito extensos, vendavais extremamente extensos, tufões, ciclones tropicais, tornados, tromba d'água, inundações litorâneas provocadas por brusca invasão do mar. Mas espera aí, mas e agora? O coronavírus não está incluso nesse rol. Só que já veio o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e já se manifestou que esse rol, ele é meramente exemplificativo. Quando é taxativo, tem que estar lá a causa, tem que estar lá, tinha que estar a Covid, mas não é taxativo, ele é só exemplificativo. Então, no caso, dá para ser usado, né, o desastre natural como para você poder alegar, e aí você mais a sua necessidade para você poder sacar o FGTS. Por quê? Porque a gente está tratando, né, de uma força maior, ou seja, um evento previsível, mas inevitável. Então, a gente já sabia que o coronavírus ia chegar no Brasil, né? E a gente não tinha como evitar. Foi, infelizmente, a gente poderia fechar, sei lá, as fronteiras, mas uma hora ele ia acabar chegando e aí fez esse estrago todo. A gente tem aí muitas vítimas, mas enfim. Bom, a princípio, a medida provisória, né, ela daria até 20/6/2020 o saque do FGTS. Então, ela acabaria no dia 20 de junho de 2020. Só que teve uma atualização. O que acontece? A Lei 14.010, do dia 10 de junho de 2020, ela suspendeu os prazos de prescrição e decadência até 30 de outubro de 2020. Portanto, você que quer, eu quero entrar com essa tese, legal, você tem até o dia 30 de outubro de 2020 para entrar com essa tese, para entrar com ação, para poder sacar o seu FGTS, tá?
Então, porque a gente teve a medida provisória 946, que diz que fica disponível para fins do disposto do inciso 16 do caput do artigo 20 da Lei 8.036, que é aquele que eu li em caso de desastre natural, aos titulares da conta vinculada do FGTS a partir de junho de 2020 até 31 de dezembro de 2020, em razão do enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de coronavírus, que trata a Lei 13.979, de 6/2 de 2020. Então, o saque do FGTS. Agora, a gente tem algumas modalidades de saque. Se a pessoa não quiser sacar o valor integral do FGTS, ela pode fazer o saque parcial. A gente tem 3 possibilidades para o valor do saque. A primeira possibilidade é a de R$ 1.045, né, que é da medida provisória 946 de 2020, que de 15 de junho a 31 de dezembro de 2020, ela permite o saque de R$ 1.045, ou seja, o valor do salário mínimo você vai poder sacar sem problema algum. Bom, aí depois você pode sacar 6.220, que é a outra tese, que é o Decreto 5.113 de 2004, que regulamenta o artigo 20, inciso 16 da Lei 8.036, de 11/5/90, que determina que no artigo 4º o valor do saque será equivalente ao saldo existente em conta vinculada na data da solicitação, limitado à quantia correspondente de R$ 6.220 por evento caracterizado como desastre natural, desde que o intervalo entre uma movimentação e outra não seja inferior a 12 meses. Então, esse aqui seria a tese do saque parcial, porque nem todo mundo, a pessoa, ela pode fazer, ela não precisa sacar tudo. Ela pode entrar com uma ação pedindo saque parcial. Não, eu não quero sacar tudo, porque eu quero deixar isso mais para frente. Então, porque senão eu perco o emprego, eu não vou ter nada. Ok? Pode ser feito dessa maneira. Pode ser feito o valor integral. Então, tem 2 formas, ou você pode entrar na Justiça Federal com uma ação cominatória, ou você pode entrar com alvará judicial na esfera trabalhista. E aí, o que acontece? Ele é um direito subjetivo ao levantamento dos recursos constantes da conta do FGTS vinculado ao trabalhador, que decorre por conta do reconhecimento formal do estado de calamidade pelo governo federal, que foi decretado formalmente pelo Congresso Nacional. Tá? Então, a gente tem aí, não é invenção, não é uma aventura jurídica, não, uma tese séria, que você tem aí respaldo, né? Porque a gente tem aí a decretação formalmente pelo Congresso Nacional de calamidade, do estado de calamidade. Então, quem fala que a competência é da Justiça Federal alega que nos termos do artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações oriundas da relação de trabalho. Então, para quem fala, não, peraí, Justiça do Trabalho é só relação de trabalho, ação direcionada à Caixa Econômica Federal na qualidade de agente operador do FGTS, que não é empregadora. Então, não se trata, portanto, de ação oriunda de relação de trabalho e, a priori, não se insere na competência da Justiça do Trabalho. E tem também a súmula 82 do STJ, que fala que compete à Justiça Federal, excluídas reclamações trabalhistas, processar e julgar os feitos relativos à movimentação do FGTS. Por outro lado, tem outra tese, tem outra corrente que diz que a competência para a Justiça do Trabalho, segundo a aplicação do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, a ação pautada em jurisdição voluntária, ou seja, a pessoa quer fazer essa ação, então, com base na jurisdição voluntária, ela pode entrar na Justiça do Trabalho. Agora, vai depender muito do advogado, vai depender do que a pessoa quer, vai depender, não adianta
Ah, não, olha, eu quero entrar... Assim, se você for entrar com essa ação para sacar integral, mas você tem que comprovar a necessidade, tá? Não adianta você entrar com esse tipo de ação se você não comprovar a necessidade. Então, o que acontece? Você vai ter que ir lá e mostrar, vamos supor, a pessoa que trabalha com um evento, tá? Então, a pessoa trabalha com um evento. Gente, evento tá zero. Então, a pessoa tá... Não importa se você é empregado ou empregador. Às vezes o empregador tem um valor alto do FGTS. Só que o que acontece? A empresa dele, nesse momento, está ruim. Então, se ele não sacar esse FGTS, ele vai acabar demitindo várias pessoas. Então, até por uma questão de você poder segurar o emprego dessas pessoas, se você comprovar que a sua empresa está mal, que ninguém te contrata para fazer eventos, que você vai demitir um monte de pessoas, você pede para levantar o FGTS o quê? Para manter a sua empresa. Então, tudo bem, provavelmente vai ser, não é só para o trabalhador, isso aí se estende para o empregador também, que lá atrás ele trabalhou com carteira assinada, ele teve o FGTS. Então, o que acontece? Ele vai e ele pede para sacar, para manter a empresa dele nesse tempo de crise. Porque a gente sabe que empréstimos bancários, financiamentos, não é todo mundo que tem acesso, né? Então, a gente sabe a dificuldade que está nesse momento para os empregadores. E, por outro lado, aquele empregado. Então, assim, se você tem um emprego e você tem você faz alguns bicos que te dão dinheiro, mas aí você consegue comprovar isso, que você deixou de fazer esses bicos em razão do coronavírus. Então, pessoa que trabalha, tem um emprego formal e depois faz eventos. A gente tem muitos casos aí, DJ, vamos supor, tem um emprego e aí essa pessoa sofreu aqui uma diminuição da renda. Então, o que acontece? Justifica. Agora, aquela pessoa que trabalha, que tem um emprego, não teve diminuição de renda, ela nunca fez bico. Ah, não, ela quer levantar porque ela quer aplicar melhor o dinheiro do FGTS. Tem muita gente que me procura dizendo, olha, mas eu quero, eu estou trabalhando, mas é porque eu quero aplicar melhor. Não, nem entra. Por quê? Porque não vai colar. Tá? Você tem que entrar com, assim, um argumento forte que justifique, porque a gente não é regra, o saque é exceção. Então, eu tenho que ter um argumento, eu tenho que comprovar perante a justiça que eu realmente eu tenho necessidade de sacar aquele dinheiro naquele momento. E outra coisa importante é que eu vou apresentar quanto que eu tenho no FGTS. Então, eu vou entrar na Caixa Econômica, www.fgts.gov.br, eu entro lá e vou puxar o extrato. Então, eu vou fornecer um monte de informações que é solicitado nesse site. Então, eu vou fornecer essas informações e aí, com base nessas informações, eu vou fazer um levantamento, eu vou cadastrar uma senha, eu vou responder um monte de perguntas e aí eu vou cadastrar a senha. Depois que eu cadastrei a senha, eu vou entrar no extrato. E normalmente não tem às vezes a pessoa trabalhou em 50 empresas, vai ter lá 50 empresas que se elas pagaram o FGTS. Por outro lado, a gente se depara com situações, às vezes, que a pessoa trabalha na empresa, acha que a empresa está pagando e quando puxa o extrato, a empresa não pagou, tá? Aí já entra a Justiça do Trabalho para pedir, né, para rescindir o contrato de trabalho. Bom, mas isso é outro... Mas, de qualquer maneira, se você for sacar, não, Tatiana, eu não consigo o extrato. Bom, você pode pedir na Caixa Econômica, que a gente sabe que não está muito fácil agora, mas junta a carteira de trabalho para comprovar que tem um extrato, que tem dinheiro do FGTS. Mas o ideal é já entrar sabendo quanto que você tem para ter uma ideia. Você vai pedir o saque integral, você vai pedir o saque parcial e ter aquela justificativa. Olha, se eu não sacar, no caso do empregador, que tem, vamos supor, ele trabalhou durante muitos anos numa multinacional, depois ele saiu e ele não pôde sacar esse dinheiro do FGTS, está lá. E agora ele está passando apuros na empresa, então ele vai comprovar que a empresa, que se ele
não fizer o saque, ele vai ter que acabar demitindo diversos profissionais. Então, o que acontece? Para evitar, é concedido. Agora, sacar por sacar, não, porque essa aplicação, porque a ATR que está corrigindo, eu prefiro pegar esse dinheiro, aplicar na Bolsa de Valores, aí você já vai complicar, porque se você não demonstrar para o juiz, por A mais B, que você necessita desse dinheiro, aí é complicado. Ou até, de repente, você até tem como sacar esse dinheiro, mas você até está conseguindo se manter, você não está passando necessidade, aí não justifica você sacar. Porque aí você saca, depois você acaba gastando, e aí quando você efetivamente precisar do dinheiro, você não vai ter. Então, a gente tem aí, né, tanto pode ser a Justiça do Trabalho, algumas pessoas defendem que o ideal é na Justiça do Trabalho, outras acham que não, que o ideal é na Justiça Federal. De qualquer maneira, você vai ter ali um bolo. Tanto faz você fazer o bolo na mão ou você usar a batedeira. Um, às vezes, vai um pouco mais rápido, o outro vai demorar um pouco mais, mas no fim você vai ter um bolo da mesma forma. Então, vai depender muito do profissional que vai entrar com essa ação para você, que vai defender se é a A ou B, a Justiça do Trabalho ou a Justiça Federal, enfim. Mas o importante é que você tenha como comprovar que o seu rendimento caiu, que você está passando muito aperto e que você precisa sacar esse dinheiro para você se manter, que a sua família, se você é um provedor e a sua família está passando necessidade, olha, eu não tenho mais como pagar, eu vou ter que tirar da escola as crianças, eu não tenho mais como sustentar a minha família, eu tenho dependente, aí sim você consegue sacar. Agora, sacar por... não, sabe, olha, eu quero sacar porque... Não tá dando, não tô achando legal. Aí a gente não tem argumentos perante o juiz. Então, eu já deixo tudo isso muito claro. Por quê? Porque se a pessoa quiser sacar por sacar, eu já nem entro com a ação, porque não vai conseguir sensibilizar o juiz. A gente vai ter que sensibilizar o juiz explicando que a pessoa realmente precisa muito, que ela não consegue, ela não está conseguindo prover a subsistência, ou seja, está faltando coisa dentro de casa, eu preciso e o dinheiro está lá parado. Então, é para uma emergência? Então, vamos usar. Agora é uma emergência, agora a gente tem um estado de emergência, então faz jus a esse saque. Agora, tudo vai de prova documental, não adianta eu só falar, eu preciso juntar provas de que houve essa redução. Então, tem gente que teve redução de salário, já está todo apertado. Então, vamos supor, você teve lá suspensão do contrato de trabalho, suspendeu o teu contrato, você ficou sem receber. Você recebia, sei lá, depende de quanto você recebia, mas aí você recebeu o seguro-desemprego que não é nem 1/5 do que você recebia. Quer dizer, já comprometeu toda a tua renda. Aí você teve que pegar empréstimo, você não está conseguindo pagar o empréstimo. Tudo isso é prova que justifique você entrar com uma ação judicial. Então, assim, o saque do FGTS, ele é exceção, ele não é regra, tá? Então, a gente pede o valor integral para as pessoas que realmente precisam muito do dinheiro. Porque não tem sentido você estar passando o maior sufoco e o dinheiro está lá parado para o dia que... Não tem, entendeu? Aí sim, aí justifica o saque. Bom, gente, essas e outras questões vocês podem acompanhar no YouTube. Todos os programas eu gravo no YouTube. Você vai lá, entra no YouTube, Tatiana Ragosta, você acompanha os programas, ou então no Facebook, Leis do Sucesso. Gente, fiquem com Deus e até o próximo programa. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.